primeira coisa aqui, ó, que eu gosto de fazer é ordenar o problema. Então, lá nos diz que a massa é 200 gramas. Então, eu vou botar aqui, ó, massa igual, deixa eu pegar aqui essa cor, massa igual a 200 gramas, ok. O que mais tem de informação? Tem a temperatura inicial, certo? Temperatura inicial, que é o nosso T1, eu vou chamar de T1, mas pode botar T0, TF, enfim, como quiserem, TI, TF, eu vou usar T1, a temperatura inicial, então, lá pelo enunciado, 20 graus, certo? Olha aí, ó. 20 graus, então deixa eu colocar aqui, 20 graus Celsius, ok? A temperatura final é de 50 graus Celsius, então vou colocar o T2, 50 graus. Lembrando que eu prefiro usar T1 e T2, mas alguns autores e professores T0, TI, TF, TI, né, temperatura inicial, temperatura final e assim por diante. Então aqui vai ser 50 graus. 50 graus Celsius. O que mais nós temos de informação aqui? A quantidade de calorias, que é o nosso Q, ó, quantidade de calorias de 1200. Então, vamos acertar aqui. Opa, o que deu aí, pessoal? O que deu aí? Aí, nosso Q, deixa eu pegar uma cor vermelha, já que eu coloquei ali as informações de vermelho. Por que não selecionou o vermelho? Aí, vamos lá então, o nosso Q, ele vale pelo enunciado 1200, 1200 calorias, ok, 1200 calorias. E aí, o que pede o nosso enunciado? Pede para calcular o calor específico dessa substância B. Bom, é um típico exercício, é o típico exercício que dá para usar a equação fundamental da calorimetria, que é essa aqui, ó. Deixa eu reescrever no cantinho ali para vocês poderem visualizar bem. Dá para usar essa fórmula aqui, a equação fundamental da calorimetria. Essa equação é muito útil, que é massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Bora lá calcular então. Olha aqui que a gente tem informação. O Q vale 1200. Ok. 1200 no lugar do Q. Igual a massa. A massa 200. Vezes o calor específico. O calor específico nós queremos descobrir. Deixa indicado. A variação da temperatura, eu vou até abrir um parênteses aqui, lembrando que a variação da temperatura é a temperatura final menos inicial. T2 menos T1. Então ficaria 50 menos 20. Vamos acertar direitinho ali. Aí, 50 menos 20. Vamos fazer essa conta então, bem com calma, para a gente poder entender bem. 1200 vai ser então 200 que multiplica o calor específico que nós vamos descobrir. 50 menos 20, 30. 1200 igual a 200 vezes 30. Bom, isso aqui vai dar 6.000. 6.000 vezes o calor específico. Eu multipliquei 200 vezes 30, 6.000. Agora, para isolar o calor específico, esse cara que está multiplicando o calor específico, 6.000, então passa dividindo. Ficaria o seguinte, o calor específico então vai ser igual a 1.200 dividido por 6.000, e aí aqui dá para dividir por 10, por 10 e por 10, fica 12 sobre 60, que é a mesma coisa que 1/5, então, ou pode dividir direto com a calculadora, enfim. O calor específico então vai ser... Ok, trazendo então finalmente o exemplo 3 dessa videoaula sobre calorimetria, lembrando que eu estou usando uma mesa digitalizadora pela terceira vez, estou me adaptando a ela.
e também utilizando o quadro Whiteboard da Microsoft, que está dando uns bugs, não sei porquê. Continuando então. Em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 calorias de calor de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,093 caloria por grau Celsius, determine a variação da temperatura sofrida. Então a primeira coisa que eu costumo fazer, e já falei para vocês ali anteriormente, é ordenar o problema. Pegar as informações do enunciado e organizá-las. Vamos ver aqui então. Ali diz que a massa é 20 gramas. Então a massa, ok, a massa 20 gramas. O que mais que nós temos ali de informação? Ali diz também que a quantidade de calor que recebeu 186 calorias. Então o nosso Q vai ser igual a 186 calorias. Vamos colocar aqui então. 186 calorias. Essa foi uma aula que eu estou fazendo, uma aula experimental, enfim, né, para mostrar as dificuldades que eu estou encontrando para me adaptar a esses recursos tecnológicos, mas eu prometo a vocês que nas próximas eu vou editar, enfim, né, para não acontecer esses probleminhas assim, digamos, ao vivo. Ok, e o que mais que nós temos de informação? O calor específico do cobre, o calor específico então, opa, eu estou usando ali, vai ficar de acordo com a escrita e organização, o calor específico, que é o C minúsculo do cobre, é exatamente 0,093 caloria por grau Celsius. Então, 0,93 calorias, ops, vamos ajeitar aqui, aí, 0,093 calorias por grau Celsius, ok. O que mais? Determine a variação de temperatura. Está pedindo para que nós encontremos o ΔT, certo? O ΔT. Ó, nós queremos encontrar esse cara aqui, ó, o ΔT. Ok? Então, como nós temos a massa, a quantidade de calor e o calor específico, é aconselhável nesse caso usar a equação fundamental da calorimetria, certo? Que eu vou reescrever aqui para vocês. Deixa eu ajeitar aqui esse cara, ok. Deixa eu pegar aqui uma cor vermelha. A equação fundamental, então, é esta aqui, ó. Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, que é o ΔT. Muito bem. Pegando as informações do enunciado e jogando aqui nessa equação, nessa fórmula, olha como é que fica, ó. Vamos lá então. No lugar do Q, deixa eu ajeitar esse quadro aqui. No lugar do Q vai 186. Então fica 186 igual a massa, que é 20. O calor específico é 0,093, o calor específico do cobre, vezes a variação da temperatura aqui. Nós não temos e vamos descobrir, que é o ΔT. Acertando essas continhas aí, olha como é que fica. É muito fácil na realidade, né? Essas contas aqui. O que está dificultando um pouquinho são os recursos que estão me atrapalhando, mas tudo bem. Então, multiplicando 20 vezes 0,093, isso aí vai dar 1,86 vezes ΔT, que é a variação da temperatura. Ok, continuando aqui do ladinho, para isolar o ΔT, 1,86 está multiplicando, passa dividindo. Então, a variação da temperatura vai ser exatamente 186 dividido por 1,6. E aí, finalmente, nós teremos, então, a variação da temperatura. 186 por 1,6, isso aí vai dar 100 graus Celsius. E aí, ó,
Finalmente, então, chegamos ao nosso resultado, porque pede a variação da temperatura. Então, a variação da temperatura desse cara aí, exatamente 100 graus Celsius. O que significa dizer que a resposta correta dessa questão é a letra B. Essa aqui. Ok? Certinho? Muito bem. Eu acho que valeu a pena essa experiência nova para mim, de escrever numa mesa digitalizadora e também de utilizar o quadro branco da Microsoft Whiteboard. Apesar dos bugs, ele tem bons recursos. Valeu, galerinha! Até a próxima videoaula, então.